Fala galera, aqui quem fala é o Morph. No vídeo de hoje a gente vai estar dando uma olhada na BIOS de uma forma um pouco mais completa hoje, tá? Da X370 GTNs da Biostar. Antes da gente falar sobre isso, eu queria falar sobre a minha experiência, tá? Justamente por eu morar numa cidade muito quente, que faz mais de 35 graus com facilidade aí no dia, e eu usar um mini computador, as minhas temperaturas têm sido bem elevadas, né, com o meu processador. E eu tentei fazer uns undervolts, ou seja, usar o processador normalmente, só que com uma tensão a menos, e não foi muito estável também, tá? Mesmo reduzindo só um pouco. Eu também fiz um overclock aí, mas as temperaturas não estavam bacanas e também se eu puxasse muito forte eu não encontrava certa estabilidade. Então eu decidi usar tudo em estoque mesmo, até chegar um cooler novo e aí eu me arrisco de novo, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 tipos de overclock que você tem opção nessa placa-mãe, tá? Mas lembrando que esse não é um guia, tá bom? Eu também vou falar sobre algumas outras opções no decorrer do caminho da BIOS, tudo bem? Então vamos lá! Bom, então a gente está aqui na BIOS, tá? A tela inicial fornece algumas informações importantes para a gente, tipo a base do clock do processador e a voltagem, a base da frequência que a memória está rodando, tá? A gente tem a voltagem da memória também, a velocidade do cooler e a temperatura que está. A gente também tem aqui o modelo da BIOS que a gente está usando, a data e o modelo da placa-mãe. A gente também tem a memória, tá? E a gente consegue colocar a linguagem aqui, no caso tem inglês e japonês. Eu acho que é japonês, não sei. Aqui a gente tem algumas configurações, tá? A gente pode mudar aqui para colocar no modo HCI ou RAID, como você vai usar vários HDs ao mesmo tempo, como um só, se não me engano, tá? A gente também pode mexer nas opções de PWM do cooler aqui, algumas configurações específicas do cooler, tá? Onde você pode... Isso aqui é para quem entende mais avançado da BIOS. Eu desabilitei o Say State Control porque estava me dando alguns problemas específicos, mas enfim. Normalmente as opções que você vai usar aqui mesmo é essa aqui mais importante, que como a gente conversou no vídeo anterior, essa opção aqui está disponível somente para o pessoal que está tendo a versão dos Ryzen nova, tá? Ou seja, o Ryzen 3000. E aqui, se você quiser fazer um overclock básico, a gente tem uma opção automática ali bem bacana. A gente fala sobre isso depois, tá? Bom, essa é uma aba que muitas pessoas não costumam usar normalmente, então eu vou pular, até porque eu não sei as opções de jeito que tem aqui e eu prefiro não dar informações erradas, tá? Então a gente tem a aba do boot, que é uma aba muito importante, principalmente para você que está às vezes formatando, quer colocar o seu SSD como tela inicial, né? O Fast Boot eu sempre deixo desligado porque às vezes costuma dar problema, tá? E a gente tem aqui as opções de boot, primeiro, segundo, terceiro, e a gente também tem aqui as prioridades do disco, tá? Então o meu SSD está em primeiro, o meu HD está em segundo e o meu HD externo está em terceiro aqui. A gente também pode configurar o tempo em que fica para você apertar o botão de acessar a BIOS. Não vamos sair. A gente tem a parte de segurança. Secure Boot está relacionado a um tipo de boot específico para te proteger um pouco mais de vírus e outras coisas. Também as pessoas não costumam mexer aqui. E aqui eu acho que é a aba que o pessoal tem mais curiosidade e dificuldade. Essa capacidade de overclock da placa-mãe, ela é decente, tá? Ela dá conta do recado. E eu já estou avisando aqui que esse vídeo não se trata sobre um guia de overclock. Acho que não seria responsável da minha parte fazer um guia do jeito que eu sei, porque eu não consigo explicar em palavras exatamente para vocês. Então eu recomendo que vocês vejam vídeos do Peperaio, que tem bastante vídeos aí sobre overclock, e do Casual Gamers, que fala um pouco sobre overclock também. A gente tem os vídeos do Linus Tech Tips, falando sobre overclock, se vocês souberem de inglês. E a gente tem um vídeo do Adrenaline também, que fez parceria com o canal cerca de um mês atrás, falando sobre overclock, tá? Mas de maneira geral, eu vou separar em 3 partes, tá? Então a gente tem o overclock básico, a gente tem o overclock mediano e a gente tem o overclock avançado. Para mim, o overclock básico é para quem está com a nova série dos Ryzen, tá? Que você pode vir aqui nessa opção AMD Overclocking, Accept, Precision Boost Overdrive e você pode ativar, tá? E aqui ele vai dar um pouco mais de desempenho, mas o resultado não vai ser muito grande, tá? Mas ainda assim vai ser um overclock meio que automático. E enquanto o overclock mediano, a gente vai mexer diretamente aqui, tá? Então, como que funciona essa placa-mãe? Você não consegue digitar os valores automáticos, você vai ter que trabalhar pelo multiplicador. Então, você vai selecionar um clock base, tá? E você vai selecionar um multiplicador, você vai digitar um multiplicador que você vai multiplicar o valor. Então, por exemplo, você está usando aqui o clock de 100.3, aí você coloca o multiplicador de 30, você vai ter 3.000 MHz, que no caso vai ser abaixo de 3.600, como a gente está vendo aqui.
Então você vai usando uma calculadora aí do seu lado, se você puder, para ajustar. E aí, normalmente a maneira que eu faço isso é, eu tento subir a frequência o máximo que eu consigo, sem ter que mexer na tensão, tá? Então a gente costuma mexer no CPU Core, e é isso que eu falo que é o mediano. E aí você tenta aumentar um pouco, 4.50, 4.150 de frequência, por exemplo. E aí você vê que não está dando boot. Aí você vem aqui, mexe um pouquinho na tensão. E você mexe basicamente só nesses dois valores, tá? Eu não vou falar um pouco sobre o CPU e o SoC, porque eu acho que aqui já entra na parte de quem entende um pouco melhor de overclock, mas basicamente é o microcontrolador que você tem no processador e não aumenta muito a voltagem disso aqui, tá? Isso aqui você consegue uma melhor estabilidade também nos overclocks de memória, tá? Então, basicamente, se você quer fazer um overclock, você mexe basicamente no CPU Core e no CPU Ratio, ou clock aqui em cima também, e você vai estar bacana. Você não precisa desativar boost, você não precisa fazer mais nada, tá? É uma maneira bem tranquila. E aí você vai mexendo ao decorrer do processo, encontrando o valor adequado para você. Já aviso que eu não me responsabilizo sobre qualquer coisa, isso não é um guia, é só as maneiras de fazer overclock na placa-mãe, tá? Que eu encontro aqui. A gente também tem aqui a frequência da memória RAM para você poder fazer um overclock. A frequência é 2667, eu já consegui levar ela até 2933 sem mexer na voltagem, o que eu acho um valor bacana, mas eu não estou fazendo isso agora porque eu tive bastante problema com o computador, então estou usando basicamente tudo aqui no estoque, tá? E aqui os times, tem vários times e normalmente o pessoal usa uma calculadora, The Run Calculator, se não me engano, para calcular esses times e você fazer um overclock a partir daí, mas como eu disse, isso aqui também não é o guia. E o terceiro, que eu não estou aqui, é utilizar o Ryzen Master, tá? E é o que eu recomendo porque você pode fazer overclock por CXX, ou seja, você pode fazer overclock lá através de núcleos específicos do processador. Bom, galera, então é isso. Se vocês acham que faltou alguma informação importante, vocês continuaram com dúvida em algum quesito, vocês podem perguntar aí ou complementar, ou então o que eu falei algo errado, vocês podem falar também. Sobre o quanto eu posso explicar, eu vou tentar o meu máximo, mas a partir do momento em que eu perceber que eu não tenho domínio para continuar falando das opções específicas de overclock, que é algo sério para o seu processador, eu vou procurar alguma indicação que eu acho muito boa para vocês. Espero que vocês tenham entendido as opções de overclock que vocês têm, utilizando a própria BIOS, utilizando o Ryzen Master, ou se vocês têm a nova geração dos processadores, utilizando aquelas opções específicas, tá? Se vocês não têm as novas gerações e querem experimentar o overclock, a minha recomendação é que vocês procurem por valores que as pessoas costumam alcançar no processador que você tem e você tente mexer a partir daí, tá bom? Lembrando sempre que às vezes compensa mais você diminuir um pouquinho a frequência do que você aumentar a tensão do seu computador para você conseguir uma estabilidade um pouco melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.